A CPI que investiga a atuação da Prevent Senior em São Paulo ouviu 3 médicos da direção da empresa. Eles negaram que a operadora tenha tirado a autonomia dos médicos para impor o chamado kit Covid com remédios ineficazes para a doença. Só 3 dos 5 depoentes da Prevent Senior convidados pela CPI compareceram. 2 deles, os proprietários Eduardo Parrillo e Fernando Parrillo, justificaram a falta por estar com sintomas de gripe, mas não anexaram atestado médico. Os que compareceram foram o diretor executivo Sérgio Lotzi, o coordenador do Centro de Ética em Pesquisa do Instituto Prevent Senior, Álvaro Razucchi, e o ex-diretor executivo Pedro Batista Júnior, que deixou a empresa há menos de um mês. Os depoentes vieram munidos de um habeas corpus que permitiu a eles não ler o termo de compromisso com a CPI, ficar em silêncio sobre a autoincriminação e não sofrer qualquer constrangimento. Nas perguntas sobre o uso do kit Covid com remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina, flutamida e ivermectina, os médicos disseram que tinham autonomia em prescrever ou não e que a empresa não impôs o kit. A pergunta é sobre a autonomia. A Prevent sempre prezou pela autonomia médica. Não participo diretamente dessa parte de compra de medicamentos. Sim, houve um aumento do uso, sem dúvida, pelo que nós estávamos vivendo. Eles também disseram que havia esperança na eficácia destes medicamentos na época e que isso só mudou com o início da vacinação e uma pesquisa de abril de 2021. Em agosto de 2020, eu defendi ainda? Agosto de 2020 defendia. Ainda não tinha. O estudo que veio a ser relevante para não prescrição de hidroxicloroquina, ele só saiu em abril de 2021. O senhor perguntou se eu defendi? Com certeza, porque a gente buscava uma maneira de salvar nossos pacientes. Apesar do grande número de estudos que saem, nem todos são tão robustos a ponto da gente acreditar piamente. Mas eu acho que o grande divisor de águas foram as vacinas. Mesmo com as negativas, o presidente da CPI, vereador Antônio Donato, foi taxativo sobre a atuação da operadora de saúde durante o pior momento da pandemia. Eu posso entender que essa prática de distribuir kits, né? A gente viu os depoimentos aqui. Espirrou, taca o kit, né? Então as pessoas, estou aqui com uma coriza, estou aqui com um pouco de dor de garganta, já mando o kit. Então, e me parece que isso era uma política de retardar a chegada das pessoas para serem atendidas e não sobrecarregar a rede. Me parece que era uma equação financeira e não uma equação baseada nos bons princípios da medicina. De maneira nenhuma o objetivo era retardar atendimento, pelo contrário. Como o Dr. Sérgio já falou, em determinado momento nós começamos a testar muitos pacientes e todos que queriam, justamente para fazer a identificação precoce desses pacientes e principalmente daqueles assintomáticos. Outro confronto de informações feito entre os vereadores e os médicos foi sobre o estudo do médico Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, apresentado na CPI, que destaca os hospitais da rede Santa Maggiore da Prevent Senior com o maior índice de mortes entre os pacientes internados por Covid em relação a outros hospitais. Respeito profundamente o Dr. Saldiva, mas a gente precisa fazer uma revisão adequada destes dados para que possa ser exposto cada um dos pontos que foi colocado aí. Esse tratamento paliativo, essa implementação do kit Covid e tudo isso fez com que esse índice de letalidade, de mortalidade aqui nos hospitais da Prevent fosse maior. Nos parece que o modelo da Prevent Senior é um modelo que inibe, constrange a autonomia médica. E com isso você teve uma cultura e uma política de distribuir o tal do kit Covid massivamente, sem nenhuma eficácia comprovada pela ciência. Tivemos a oportunidade de ouvir depoimentos fortes aqui de pacientes com muita clareza da forma como foram encaminhados para o tal tratamento paliativo, né? E aqui foi negado, mas a gente ainda continua com muita dúvida na forma como foi conduzido o processo para tratamento chamado paliativo.